Bíblia diz que o profeta Aías, ele se opõe, ele não concorda, ele não aceita, aleluia, a corrupção, ele não aceita o declínio do nosso amigo e irmão Salomão. E quando Deus levanta esse profeta, porque todo profeta, quando vê pecado, todo profeta, quando vê corrupção, ele não concorda, pastor, ele não julga, mas ele fala aquilo que Deus coloca no seu coração. E agora o profeta Aías, ele se levanta para trazer uma mensagem da parte de Deus. Ele traz uma mensagem para esse moço, por nome Jeroboão, dizendo que Deus colocaria sobre as suas mãos as 10 tribos. O profeta, ele pega o seu manto e rasga em 10 pedaços. O profeta estava simbolizando cada pedaço do seu manto seria uma tribo que Deus colocaria na mão de Jeroboão. Mas a Bíblia também nos fala que o mesmo Jeroboão, ele também começa a se corromper. O camarada fica grande, o camarada fica bem, e ele começa a entender, ficou com medo que o povo voltasse para a casa de Davi, que o povo voltasse para Jerusalém para adorar a Deus. Aí ele cria agora 2 cultos alternativos e começa a fazer bezerro de ouro, e o povo também começa a se corromper. Mas o mesmo Deus que estava dizendo, ou usar o profeta Aías para dizer que na mão dele colocaria as 10 tribos, o mesmo Deus agora também estava usando o profeta para dizer o mal que viria sobre a casa desse homem. Porque com Deus é assim, irmão, Deus abre a porta, Deus abençoa, Deus entrega a vitória. Se o camarada se exalta, se o camarada empina o nariz, se o camarada acha que é alguma coisa, o mesmo Deus que abriu a porta é o mesmo Deus que vai fechar a porta. Talvez Jeroboão, talvez Salomão entendeu, aleluia, que o profeta ficaria, aleluia, calado. Mas o profeta Aías, não é como os muitos profetas do século 21, que é comprado com pares de sapato, que é comprado com gravata, que é comprado com oportunidade. Não, Aías não estava nem aí se Salomão era rei, Aías não estava nem aí se Jeroboão era alguma coisa. Aías era profeta de Deus, e o profeta de Deus entrega tudo aquilo que Deus revela. Profeta não se corrompe, profeta de Deus não se vende, aleluia. E a mulher se disfarça e vai agora na casa do profeta. O profeta estava cego, carnalmente falando, mas espiritualmente o profeta estava enxergando. Porque assim, irmão, crente que tem intimidade com Deus, ele não sabe o que está do outro lado da parede. Crente que tem intimidade com Deus, aleluia, com os olhos carnais, ele não vê o que está do outro lado do mundo. Mas toda vez que ele dobra o joelho, se o mal vem contra ele, Deus revela. Se tem motivo contra ele, Deus revela. Se tem contenda contra ele, Deus revela. Profeta que tem intimidade com Deus não fica enganado. A mulher disfarçou, e a Bíblia diz que ela, quando bota os pés na porta da casa, o profeta olha e diz: entra a mulher de Jeroboão, e por que tu te disfarça assim? Eu quero pregar nessa noite subordinado ao tema Aías, um profeta cego que enxergava. Culto que o Senhor mandou, um profeta cego que enxergava. Pergunte para ele: é possível isso? Responda: com Deus tudo é possível. O camarada estava cego carnalmente, mas em espírito ele via as coisas. Em espírito Deus lhe revelava as coisas. Ela disfarçou-se para falar com o profeta. Tem um bocado de pessoa disfarçada na igreja, disfarçado de vaso, disfarçado de pregador, disfarçado de cantores, disfarçado de ministro, disfarçado, aleluia, de propagador do evangelho. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui: aonde tem profeta, o disfarce cai, e o nome de
descobrir o sonho e depois querer matar ele. A nova sua que ela levantou a areia. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui: quando o profeta dobrar o joelho, o trono da graça se manifesta. Quando a mulher de Deus dobra o joelho, o trono da graça se manifesta. Pode dar patinha, aleluia, tapinha nas suas costas e dizer que te ama. Se for engano, Deus vai revelar. Pode estar querendo puxar o teu tapete, a nova canção mereva. No momento certo, Deus vai revelar. Deus deu uma ordem: só em Jerusalém me adorar, só em Jerusalém glorificar o meu lugar, um lugar especial. Eles fizeram o povo não ir mais para Jerusalém. Ele não estava se levantando contra Roboão, aleluia, o neto de Davi. Ele estava se levantando contra Deus. Ele não estava fazendo mal ao neto de Davi. Ele estava se levantando contra aquele que tudo pode, aleluia. Ele estava impedindo, aleluia, de o povo entrar no Santo dos Santos para adorar aquele que é digno de toda adoração e de todo louvor. Tem crente como Jeroboão, nosso meio, impedindo que a adoração suba com um cheiro suave, impedindo que as pessoas venham, a nova canção da areia, adorando. Aí você diz: pastor, como é que isso acontece? Quando sai um motinho, aleluia, dizendo assim: olha, a igreja dela não presta, a igreja dele não presta, a igreja dele Deus não está, impedindo pessoas de vir adorar a Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você não está mexendo com a placa da igreja, não. Você está mexendo com Jesus, e Jesus vai te pegar para agora, no nome dele. Deus está levantando um profeta com Elias, profeta que está dentro de casa, não visto por ninguém, está escondido no anonimato, mas está recebendo revelação do céu. Profetas que ainda não estão em cima do altar, mas que quando desce de madrugada Deus começa a trazer, aleluia, aquilo que está sujo e oculto na igreja. Profetas, alabassonereia, que não pode usar ainda o melhor terno, o melhor gravata, o melhor sapato. Alabassonereia, só é convidado para pregar quando o pregador, aleluia, principal falta. Mas quando ele dobra o joelho, aleluia, o céu se move, o inferno vira bagunça, Satanás fica atribulado. Quando ele dobra o joelho, Deus se levanta para falar com ele. Porque a cama bagunçou até o momento, depois Deus revelou. Olha até cá. Ele pegou o que não devia, escondeu debaixo da cabana, e no tempo da língua estando por lá estava lá. Eita, no tempo da festa estava lá. Aí escondi, enganei o mestre, enganei o meu Senhor, alava suja. No tempo, aleluia, da glorificação, ele estava lá todo disfarçado com a capa. Aí Deus disse: vou começar a explicar tudo e vou revelar o meu segredo. Porque quem paga preço de madrugada tem crédito no céu. Quem paga preço de madrugada tem revelação no céu. Chama na cabanada. Aí José disse: por que não perdeu a guerra? Ele disse: porque tem disfarçado no meu de voz. Quando tem disfarçado, está tudo errado. Porque o disfarçado quer acabar com a festa. Mas vai acabar não. Por lá vai vai acabar não, porque ainda tem profeta na terra. Vai acabar não, porque ainda tem crente que não vive modismo. Não vai acabar não, porque não tem crente que perde tempo, aleluia. Ainda tem crente que não perde tempo com a televisão, com as besteiras. Não vai acabar não, porque ainda tem crente que não perde tempo com fofoca e nem cantina. Quando alguém passa na porta e diz assim: olha, eu vim aqui falar, aleluia, porque o pastor está tornando lá, parece que não presta. Aí o crente pode dizer assim: rapaz, eu não falo da sua ideia, vamos orar por ele, aleluia, porque quem não presta é você. Ele está lá no cantinho dele quieto. Alma sua. Ainda tem crente que não se derrame. Ainda tem crente que tem a sensibilidade do Espírito de Deus. Aí vem aí a mulher de Jeroboão. Ela vai bater na sua porta, meu filho. E ela vem disfarçadamente. Ela vem arrumada, ela vem fingindo que não é ela. Por que você diz isso, pastor? Porque a Bíblia disse que o profeta, os olhos do profeta já estavam escuros. Ele não enxergava mais. Quem revelou foi Deus. Quem mostrou foi Deus. Você não precisa de intermédio, quem vai mostrar é Deus. Você não precisa de leve trás, quem vai dizer Deus.
Você não precisa de grupinho que vai te revelar em Deus. Você não precisa de irmãzinha na porta te tocando nada que vai te mostrar jogar. Você não precisa de adivinhação que vai mostrar aquele que criou os céus na terra. Esse negócio de adivinhar, aleluia, esse negócio é de Deus. Deus tem revelação para entregar ao seu igreja. Sua história vai mudar nessa noite. O engano vai acabar hoje. O disfarce vai acabar hoje. O tapinha nas costas disfarçado vai cair hoje. Esse negócio de te abraçar dizendo que te ama vai cair hoje. Esse negócio de entregar uma profecia na casa vai cair hoje. Deus vai te revelar uma história do céu para a glória do que crê que Deus. Que crê seja cheio de Deus. Que crê seja cheio de Deus. Receba de Deus a graça. Receba de Deus. Hoje Deus vai te provar uma vez mais que você não está sozinho. Hoje Deus vai te provar uma vez mais, aleluia, que esse arrepio que você tem no corpo não é carne, é a presença da glória dele. Pode até querer enganar o homem quando ele não tem Deus. Pode até querer enganar o homem quando ele não tem Jesus. Mas o homem que tem Jesus não é enganado. Deus revela. Te prepara para receber Deus. Te prepara. Te prepara para receber Deus. Aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante